Senhores, sabem quando acontece uma situação em que nós pensamos, não é possível que isso esteja acontecendo? Ou não é possível que isso aconteça só comigo? Pois é, durante esses 12 anos de advocacia, eu passei por algumas dessas situações. E aí, me permitam contar um caso para contextualizar e os senhores entenderem aonde eu quero chegar com essa prosa, tá? No início da minha advocacia, senhores, eu fui correspondente jurídica de algumas empresas aqui na minha cidade. E uma dessas empresas, quando eu já estava com eles há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, o advogado dessa empresa, num determinado dia, me liga e fala o seguinte: Doutora Andréia, nós autorizamos a senhora a fazer isso, assim e assado. E na hora eu estava no trânsito e achei um pouco confuso, porque o ato em si, ele não é ilegal, mas no contexto não me pareceu certo. E como eu ainda era nova, estava um pouco insegura, não respondi nada para ele e falei o seguinte: doutor, eu estou chegando no escritório, assim que eu chegar eu lhe retorno. E foi assim que eu fiz. Cheguei e liguei para ele. E quando eu liguei, ele já começou a explicar o que ele queria e conforme ele foi explicando, eu fui vendo que aquilo não era legal. E aí eu fiquei tão assustado porque eu não esperava aquilo, que a única coisa que eu conseguia repetir, senhores, era: doutor, eu não trabalho dessa forma. Doutor, eu não trabalho dessa forma. Eu não sei nem quantas vezes eu repeti essa frase. Eu só sei que teve uma hora que ele se aborreceu e falou alto, grosso: doutora, nós temos até tal hora para fazer esses atos. Se a doutora não vai fazer, me indique quem faça, porque não podemos. Falou um tanto de coisa. E aí eu falei: olha, doutor, com o valor que o senhor está disposto a pagar, porque era alto, senhores, muito alto, o senhor vai encontrar quem faça, mas eu não irei fazer e nem irei indicar ninguém. E aí desligamos o telefone e é claro que eles nunca mais me ligaram, nada. E graças a Deus, né? Senhores, nós, advogados, devido às nossas prerrogativas, entre o crime e os atos jurídicos, muitas vezes existe uma linha muito tênue. E essa linha, nem sempre, ela vem com pisca-alerta. Na maioria das vezes, ela não vem com pisca-alerta. Na maioria das vezes, elas são conduzidas de forma muito sutis, muito cordiais, educadas. Há 2 meses, na verdade, o que me fez gravar esse vídeo hoje, eu tenho certeza que foi essa situação que aconteceu comigo há mais ou menos 2 meses. Eu tive que ser muito contundente e explícita em falar a respeito de uma situação que eu não coadunava. Porque as formas sutis que eu tentava demonstrar que eu não ia participar daquilo não funcionavam. E aí, quando eu tive que ser mais contundente, eu tive que expor, infelizmente, a ilegalidade de quem estava envolvido. E não eram só profissionais, existiam funções, cargos de carreira e é muito desconfortável, senhores, porque eu e nem ninguém somos arauto da moral, dos bons costumes e de tudo mais. Ninguém que está aqui nesta terra é. Mas quando nos deparamos com uma situação e que de forma muito clara está querendo nos induzir por um caminho que sabemos que não é correto, ou nós nos posicionamos de forma muito incisiva, mesmo perdendo o network, o coleguismo ou parcerias futuras, ou entramos e seremos coniventes com aquilo a médio e longo prazo, enquanto for possível. Há pouco tempo eu estava na casa de uma colega e lá estávamos uma quantidade razoável de pessoas e conversávamos a respeito de um colega aqui da nossa cidade que estava nos telejornais por atos ilegais. Em um determinado momento, uma das pessoas que estava lá virou para mim e falou: por que você se incomoda se foi ele que cometeu o crime? Eu, honestamente, eu não lembro o que eu respondi para essa pessoa naquele momento, mas se fosse hoje, eu responderia com uma outra pergunta.
Por que que você não se incomoda? Porque vivemos em sociedade. Quando uma pessoa age de forma ilegal e criminosa, as pessoas ao seu redor, elas são prejudicadas de forma direta, mas a sociedade, ela é inteira prejudicada de forma indireta, porque vai se nivelando a sociedade pelas pessoas. Senhores, como eu falei, ninguém aqui nessa terra é perfeito, mas o mínimo que penso, o mínimo nós precisamos tentar acertar. Precisamos ser pessoas decentes e íntegras. E nós, profissionais do direito, nós temos esse dever. Ah, Andréia, mas todo mundo faz errado. Você é todo mundo? Né? Já diziam as nossas mães, não somos todo mundo, senhores. O mundo está invertido. É extremamente cansativo, é frustrante, é triste ter que ter conversas para tentar não ser grosseira diante de uma proposta indecente, seja para ser conivente, seja para fazer um acordo indecente, seja para receber um valor em troca de um isso, aquilo, outro. É vergonhoso, sabe? E aí eu deixo aqui um questionamento, me digam, essas situações acontecem só comigo?